Olá, estudantes do sexto ano! Nesse vídeo, nós vamos falar sobre os elementos da expressão corporal. Eu sou o professor Peterson, da disciplina de Educação Física, e te convido, vem comigo aqui aprender um pouquinho mais das danças criativas e quais são os elementos da expressão corporal. Primeiro vamos lembrar o que é expressão corporal, ou relembrar, ou aprender o que é expressão corporal. Expressão corporal é a maneira involuntária do nosso corpo de se manifestar. Às vezes a gente consegue controlar, a gente tem um objetivo para a nossa expressão corporal, mas muitas vezes ela acaba se manifestando de forma involuntária, tá? É um tipo de interlocução não verbal, ou seja, de comunicação sem usar palavras. Ela se baseia em gestos, posturas, por exemplo, tá? E movimentos faciais. Quando sorrimos, estamos utilizando a nossa expressão corporal, tá? Então, um estudioso da dança e da expressão corporal, chamado Laban, caracterizou os nossos movimentos em dois tipos. Os funcionais, que são aqueles que nós utilizamos no nosso dia a dia, como, por exemplo, escovar os dentes, subir escada, escrever, cozinhar, lavar o carro, limpar a calçada. Esses são movimentos funcionais. E os movimentos expressivos. O objetivo dos movimentos expressivos é transmitir uma ideia, uma sensação, como o estranhamento, a curiosidade, a beleza, o humor, a dor, né? Quando sentimos dor, o nosso rosto, a nossa expressão facial muda, ela mostra que o nosso corpo está com dor, né? Então esses são os movimentos expressivos. Quando falamos de dança, estamos falando bastante de uma categoria de movimentos expressivos, ou seja, movimentos que têm um objetivo de transmitir uma ideia, né? Expressar alguma coisa. Quais são então os elementos que estão envolvidos nessa expressão corporal? Quando utilizamos o nosso corpo para nos comunicar, o que nós fazemos uso, tá? Então, a importância da expressão corporal está justamente em oferecer uma leitura para as mensagens que a comunicação verbal não transmite, tá? Então, esses elementos servem para que a gente nos comunique sem usar palavras. Quais são esses elementos? Os gestos, os movimentos, a criatividade, a improvisação, os sentimentos e as expressões faciais são os elementos que constituem a expressão corporal. Gestos, quando falamos com as mãos, quando mostramos positivo, quando piscamos um olho, esses são os gestos. Movimentos, quando dançamos, utilizamos muitos movimentos, né? A gente já estudou alguns, os giros, os saltos, né? Os rolamentos, todos esses movimentos são utilizados para a expressão corporal. Criatividade e improvisação, um está ligado no outro. Quando improvisamos um movimento, para podermos improvisar um movimento, utilizamos da nossa criatividade. E os sentimentos e expressões faciais, esse a gente vai ver um pouquinho melhor. Olha só, os sentimentos revelam as emoções transmitidas pelo dançarino. Exemplo, felicidade, alegria, tristeza, raiva, surpresa, entre outros. É através do uso da expressão facial, dos sentimentos e dos movimentos é que o dançarino transmite aquilo que ele está sentindo. As expressões faciais são movimentos produzidos pelos músculos do nosso rosto, transmitem emoção aos seus observadores. Podem ser voluntárias ou involuntárias, né? Às vezes a gente está falando uma coisa, mas o nosso rosto está transmitindo outra ideia. Certo, pessoal? Muito bem. Nesse vídeo nós falamos sobre os elementos, os 6 elementos que constituem a nossa expressão corporal. Espero que vocês tenham gostado. Até breve, pessoal.